Hoje, aqui na televisão do CDH-MP, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, nós vamos conversar com a Tamara André, que é pedagoga, sindicalista, ligada ao Sint-Oeste, funcionária da UniOeste, servidora da UniOeste. Então, nós vamos conversar com a Tamara, uma situação importantíssima nessa semana que amanhã comemora o dia dia 28, comemora o dia do servidor público. Nós vamos conversar com a Tamara André sobre a questão da PEC 32. Tamara, como é que está essa situação da PEC 32 em Brasília e qual é a mobilização dos servidores públicos? Então, esse dia 28 de outubro, né, que seria um dia de comemoração, na verdade, a gente está em luta contra essa reforma administrativa, a PEC 32, e os servidores públicos do Brasil inteiro, organizados pelas centrais sindicais, pelas entidades sindicais, estão fazendo manifestações nos principais aeroportos, também principalmente no aeroporto de Brasília e na Câmara, pressionando os deputados contra o voto à PEC 32, que é uma reforma administrativa que ela vai, na verdade, acabar praticamente com os serviços públicos, privatizando os serviços públicos. Então, nós já temos um texto que foi aprovado pela comissão especial e nós precisamos fazer uma pressão para que os deputados votem contra, porque eles vão ter várias consequências negativas. Por exemplo, ao invés de concurso público, vai ficar possibilitado contratação temporária de pessoas por até 10 anos. A questão da demissão ela vai ficar facilitada por causa de processos administrativos que vão poder demitir os servidores públicos após 2 avaliações insatisfatórias seguidas ou 3 intercaladas. Então, isso vai abrir uma maior prerrogativa de processo administrativo contra os servidores públicos. E, além disso, em caso de crise fiscal, os servidores da União, estados e municípios, eles vão poder ter uma redução de 25% dos seus salários e de jornada de trabalho. Além de que a PEC 32, ela vai permitir a parceria público e privada, vai permitir a demissão de quem está em cargos obsoletos, né? Só que ela não vai mexer com militares e com o Ministério Público. Esses vão ficar de fora da reforma administrativa. E a gente tem que pensar o seguinte, que, segundo algumas pesquisas das entidades sindicais, metade do funcionalismo público do país ganha menos de R$3.000. Então, na verdade, são esses os que vão ser atingidos. E quando a gente pensa em serviço público, a gente pensa que eles são os principais responsáveis pela garantia dos direitos sociais da Constituição Federal de 1988, principalmente educação e saúde. A educação, ela já vem, que é a área que eu mais sei, e eu já consigo entender como ela vai ser afetada a educação a partir da PEC 32, porque eu sou da área da educação, eu sou pedagoga, e eu percebo assim que nós percebemos que a educação ela já vem num processo bem antigo, né? Há muito tempo ela já vem sendo privatizada. Então, essa PEC 32 ela vai facilitar a demissão de professores e de fechamento de escolas, porque, por exemplo, a gente já tem na educação um decreto chamado, que é o Decreto 9.057 de 2017, que esse decreto permite o ensino à distância, inclusive no ensino fundamental, porque ele vai regulamentar a educação à distância prevista lá na LDB, né, que é a Lei da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ele vai dizer que em localidades que não tenham acesso à escola, é facultado o ensino à distância. Além do que a própria reforma do ensino médio, né, que ela tá sendo colocada ali aí pela lei da reforma, a conhecida lei da reforma do ensino médio, né, ela já também prevê o ensino à distância no ensino médio. É uma reforma que o número da lei é 13.415 de 2017. Ela aumenta a carga horária do ensino médio, né, gradativamente,
para 1.400 horas, hoje ela é 800 horas, mas ela flexibiliza o modo como os adolescentes os jovens e adultos vão frequentar o ensino médio, porque ela diz que ensino à distância vai valer como crédito de ensino médio, estágio pode valer como crédito de ensino médio, ou seja, tudo isso a gente sabe que pode vir a ser usado para fechar escolas, né? Além do que a gente tem uma resolução, né, a resolução número 1 de 2012, que ela dispõe sobre os arranjos de desenvolvimento da educação e ela permite então já é permitido desde 2012 que a educação seja administrada em conjunto com a iniciativa privada. Então, a gente já tem experiências aí no mundo, né, que seguem essa lógica privatista de que coloca uma empresa para administrar a escola, essa empresa faz uma avaliação de desempenho dos professores e acaba por demitir os professores, ou vai substituindo gradativamente a escola por ensino à distância, por possibilidade, né, de, ao invés de frequentar a escola, fazer um exame ao final do período, né? Então, aqui no Brasil já pode, aos 18 anos, fazer um exame, que é o INSEJ, Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que você consegue ali uma certificação de ensino médio, independente de ter frequentado o ensino médio ou não. Então, a gente vê aí uma possibilidade muito grande na educação, pelo menos, de demissão de professores, somando a PEC 32 com as políticas que já vêm em curso há bastante tempo. Mas o importante é a gente lutar contra a PEC 32, porque existe uma possibilidade dela não ser aprovada, né? Tem um site aqui, quem não consegue ir para Brasília, quem não consegue ir nos aeroportos fazer pressão contra essa PEC 32, tem um site chamado Na Pressão, é napressão.org.br/campanha. E aí você pode ali você pode pressionar os deputados para votarem contra a reforma administrativa, porque no momento a gente tem 295 deputados favoráveis à reforma, 86 indecisos e 146 contrários. Para aprovar a reforma, precisa de 308 votos. Então, existe uma possibilidade ainda aí dela não ser aprovada e a gente precisa garantir que ela não seja aprovada. A gente precisa pressionar os deputados e você pode entrar nesse site e mandar e-mails para os deputados. Então, entendi, Tamara. Eu entendi a preocupação, porque, Tamara, esse processo também, e a população brasileira viu aqui que, na pandemia, quem salvou ao povo brasileiro aqui foi o SUS, que é o serviço público, né? E a população tem que entender que esse desmonte do serviço público, que é a PEC 32, eu vi uma declaração de um banqueiro aí esses dias, aí numa conversa dele que vazou, que ele disse que é fácil jogar a população contra os servidores públicos, que nós somos uns privilegiados. Servidor público privilegiado, como você falou aí, 90% ganha menos de R$3.000, trabalham 40 horas, 44 horas por semana e trabalham muito. Eu até arrisco dizer que muitos dos servidores públicos trabalham tanto ou mais que muitos dos servidores da iniciativa privada. Eu me lembro que na década de 80, a Margaret Thatcher fez essa política liberal na Inglaterra e queria privatizar até a polícia, né? O Reagan falava que ia comprar aonde fosse mais barato. Ele foi desmontando todo o Estado lá americano na Inglaterra, e a China engoliu ele e a Alemanha engoliu a Inglaterra. Me diga uma coisa, Tamara. Então, a mobilização está forte, os servidores estão... Porque nós estamos muito preocupados com o desmonte que está sendo feito a nível nacional e também a nível de Estado, né? Como é que está a UniOeste nesse processo, Tamara? A UniOeste, ela tem 2 sindicatos fortes, né? Que é a do UniOeste, que é ligada ao ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, e o SINT-Oeste, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do Paraná. Eu sou da direção do SINT-Oeste. Então, a gente está, toda semana, pessoas da nossa direção estão indo a Brasília para fazer essa luta contra a PEC 32. Ao mesmo tempo, nós também estamos lutando, né, no SINT-Oeste pela database, que o nosso salário está congelado desde 2016, e eu sempre costumo dizer a mesma coisa, que é para as pessoas entenderem bem, né? Enquanto o gás de cozinha foi de R$50 a R$120, o nosso salário permaneceu o mesmo.
E a gente pensa na Unioeste, o Sintioeste é um sindicato de agentes universitários e de professores. Então, a gente tem salários bem baixos dentro na Unioeste, que são de alguns servidores, infelizmente, por causa desse governo, e que nós precisamos desse reajuste de acordo com a inflação, que não é nenhum aumento salarial, porque prejudica sempre os salários mais baixos. Então, isso acaba prejudicando toda a cidade de Foz do Iguaçu, porque reduz até o nosso poder de compra, né? Esse desmonta, né? Desmonta o poder aquisitivo. E desmonta. Nós discutimos esse dia no Centro de Direitos Humanos, Tamara, a questão da saúde dos professores. Como é que está a saúde dos professores aí na Unioeste? Os professores que você conhece, que você tem convívio, como é que você sente? Como é que está a situação deles? A gente pensa na saúde não só dos professores, mas também dos agentes universitários, né, dentro da Unioeste, porque é um sindicato, o Sintioeste é um sindicato misto, e nós fizemos uma pesquisa sobre como que foi a vida aí desses profissionais, desses servidores públicos durante a pandemia, né? Nós fizemos essa pesquisa e a gente viu que muita gente precisou trabalhar em casa, com filhos dentro de casa sem poder ir à escola, então isso prejudicou bastante a qualidade de vida das pessoas, né? Isso provocou uma jornada tripla de trabalho, além de que todo o material que nós temos que usar para ensinar e para trabalhar acaba vindo do nosso bolso, né? A gente usa a nossa internet quando faz o trabalho domiciliar, a gente usa a nossa luz, que está super cara, enfim, então aumentaram os custos, né, do trabalhador, a gente pôde perceber, aumentou o estresse por causa de muitas mães de família, pais de família com as crianças em casa, e o salário continuou o mesmo, e professores tiveram que se adaptar ao ensino remoto, à distância, porque realmente a gente precisou garantir as medidas sanitárias, e muitos alunos não têm acesso à internet, principalmente nossos alunos indígenas, a gente viu uma dificuldade muito grande, né, de conseguirem ter esse acesso à internet. E a saúde do trabalhador, ela está aí, realmente a gente vê que bastante prejudicada. Também os trabalhadores do Hospital Universitário da Unioeste, que está em Cascavel, né, eles foram submetidos a altíssimas jornadas, né, atendendo diretamente na linha de frente a questão da pandemia. Então, a gente percebe assim que realmente existe um desgaste. Agora, para somar tudo isso, no sábado passado, teve uma tempestade que praticamente destruiu a Unioeste, destelhou vários prédios, e nós estamos chamando a população aí para um mutirão para reconstruir a Unioeste, que a gente sabe que esse governo aí, ele dá muito pouco para a universidade. A gente realmente está numa política de Estado mínimo, em que a universidade pública ela está sofrendo com um recebimento de pouquíssimos recursos para se manter viva e atuante. E a Unioeste é uma universidade que figura nos rankings internacionais dentre as melhores do mundo, e a gente está aí enfrentando esse governo do rato que só nos precariza cada vez mais, e esse é o espírito aí da PEC 32. Então, Dia do Servidor, nada a comemorar, né? Só luta. Só luta. Importante que você está falando, porque essa PEC também eu vi que as centrais sindicais estão denunciando que o governo está ofertando de dinheiro público aos deputados que votarem a favor da PEC 20 milhões, quer dizer, para destruir o Estado brasileiro, que é destruir o serviço público e a carreira dos servidores públicos, e com isso desmontam a política de Estado, ainda oferecem aí, né, todas as centrais estão denunciando que tem essa PEC de 20 milhões. Então, a chance de nós barrarmos isso está muito boa, com todas as dificuldades que tem. Então, essa votação, você tem informação se ela vai acontecer essa semana, ou está previsto para quando essa votação, Tamara? Ela pode acontecer, né? E é importante lembrar isso que você. E a gente até, no momento, prefere que aconteça, porque não existe ainda os votos necessários para que ela seja aprovada, né? Então, hoje mesmo eu estava ouvindo um jornal que seria melhor até que acontecesse a votação, porque não há garantia que vai ser aprovado. Agora, se a gente for pensar que passou na comissão especial, porque colocaram lá um monte de deputado do Partido Novo, né, já para votar, trocaram ali a comissão para aprovar o texto, até que ponto dá para confiar, né? Então, a questão é
existem incertezas e a gente precisa se manter mobilizado, né? Tanto em Brasília, quanto nos aeroportos do país, por onde passam os deputados, quanto entrando nesse site aí na pressão e mandando e-mails, WhatsApp, se comunicando com os deputados, porque os deputados já entenderam que vai ter um desgaste se eles votarem a favor da PEC 32, porque ela não prejudica, é importante que as pessoas entendam que ela não prejudica apenas o servidor público, ela prejudica a população, porque escola privatizada é escola que atende aos requisitos do mercado, ou seja, ela tem que dar lucro, ela não pode dar prejuízo. Ela não é vista como investimento, ela é vista como empresa. E na medida em que ela é vista como empresa, ela já não é mais garantida para toda a população. Tem uma sindicalista que falou que o que vai acontecer na educação, se essa PEC for aprovada, somando aí com a reforma do ensino médio, é que todo mundo vai ter que pagar um pouco pela educação. É a mesma coisa que a gente fala daí vai ser assim, para os pobres, a Prevent Senior, né? Um plano de saúde privado, porém mais barato. E para os ricos, aí, Hospital Albert Einstein e os melhores hospitais. Então, a população vai pagar conta, vai perder saúde, educação, né? Vai precarizar. Já vem um fechamento de escolas aí amplo há tempos, né? Principalmente as escolas do campo vêm sendo fechadas. Quando tem pouco aluno, eles fecham, mandam as crianças estudarem na cidade. Então, a precarização ela vai atingir toda a população. O Brasil não tem creche para todas as pessoas. Foz do Iguaçu, a maioria das pessoas aqui não tem creche, não tem acesso a creche. Né? Não tem acesso à moradia, não tem acesso a muita coisa aí que realmente já jogaram na questão privada. É importante o que você está falando, Tamara, porque realmente a empresa privada ela tem que dar lucro para remunerar o capital, remunerar lá, pagar os fornecedores, pagar funcionário, todo esse processo. Isso é uma empresa privada. Empresa pública tem que ir aonde a privada não vai. Exato. Onde a empresa privada não vai, a empresa pública tem que chegar para atender a população, porque o objetivo maior da empresa pública é o seu povo, né? E o que está sendo invertido nesse país, né, Tamara? Discutindo muito, eu vejo lá a questão dos tetos, a questão de ajustes fiscais, pagando uma dívida pública que ainda não tem auditoria dessa dívida, nós sabemos se devemos ou não essa dívida, e desmonta o Estado, e hoje esse Estado que está aí tentando aprovar a PEC 32 é um Estado que defende os bancos e os banqueiros e é contra o seu povo. É isso que também os sindicatos estão enxergando, Tamara? Sim, inclusive tem uma cartilha das centrais sindicais que fala sobre a necessidade de uma auditoria cidadã da dívida pública, porque se questiona se essa dívida pública e se coloca que, na verdade, isso é uma política, né, que mantém os lucros para os banqueiros. O Estado ele é visto como algo que tem que estar atuando aí a serviço dos banqueiros, a serviço do capital improdutivo, de quem vive do próprio dinheiro e não do próprio trabalho, e está se lixando aí para os serviços públicos, para as necessidades da população. Tá certo, Tamara. É importantíssimo isso que você falou, porque realmente os banqueiros querem o controle do Estado para benefício próprio e não em benefício da população. Tamara, para nós encerrarmos agora, finaliza aí, faz uma análise final e manda as suas considerações aí, já que nós estamos no final do nosso programa. A questão é o reforço aí, a necessidade de entender o dia 28 de outubro como um dia de luta, e que a luta pelos serviços públicos não é uma luta pelo servidor público, é uma luta pela garantia dos direitos sociais que estão lá na Constituição, que é saúde, que é educação, é alimentação, moradia, transporte, segurança. E nós precisamos lutar porque é o serviço público que garante que os serviços cheguem na população, que cheguem nas populações mais pobres. Por exemplo, se o Correio é privatizado, né, já teve uma primeira aprovação aí. Será que os Correios vão chegar nos lugares mais remotos do Brasil, né, sendo administrado por uma empresa que só visa o lucro? Então, a gente tem que repensar essa política do Estado mínimo, né? Que, na verdade, é um Estado que nos controla, né? Um Estado policial, ele é máximo para nos controlar, ele exige um currículo das escolas, ele nos controla, mas ele é mínimo
no sentido de garantia dos direitos sociais. Dia 28 de outubro é um dia de luta de toda a população, não só dos servidores públicos. Tá certo. Hoje nós conversamos aqui na TV do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu com a pedagoga Tamara André, que falou da preocupação e os servidores públicos estão mobilizados contra a PEC 32, que desmonta o serviço público e desmonta a carreira dos servidores públicos. E desmontando isso, desmonta a política de Estado que atende os mais pobres, os mais vulneráveis. Então, porque daí vai ser uma política do lucro pelo lucro, e o Estado não pode dar lucro. O lucro do Estado é atender bem a sua população e chegar com os serviços lá na ponta. Esse é o objetivo do Estado. O Estado precisa atender a população. Esse é o grande objetivo do Estado. Tamara, muito obrigado a vocês. Estamos juntos aí, vamos conversar bastante, vamos conversar aí durante mais as outras vezes sobre esse assunto que é de vital importância para toda a população brasileira do Paraná e aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Tamara, um abraço para você e obrigado pela entrevista. Obrigada pelo convite. Isso aí.